Ora então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma reunião de Câmara. Esta que é a última deste mandato autárquico de 21-25. Como habitualmente, o nosso primeiro ponto, que tem a ver com a apreciação e a votação da ata da reunião anterior, questionava aos seus vereadores se há alguma apreciação que queiram fazer à ata. Não havendo apreciações, punha então a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Consideramos então a ata aprovada por unanimidade. Passados agora ao segundo período da nossa ordem de trabalhos, o período antes da ordem do dia, antes de questionar quem são os seus vereadores que querem intervir, permitam-me só fazer aqui dar aqui uma informação que me foi dada aqui pelos serviços e que deve ser transmitida aqui nesta reunião, e que tem a ver com aquilo que será o regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e dos seus titulares, na sequência daquilo que será o ato eleitoral do próximo dia 12 de outubro. Então, passo a transmitir aquilo que me chegou. A Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, estabelece o regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares. Ou seja, estabelece limites ao quadro de competências dos órgãos autárquicos e respectivos titulares no período de gestão, o qual coincide com aquele que medeia entre a realização de eleições e a tomada de posse de novos órgãos eleitos. Assim, de 12 de outubro até à tomada de posse dos novos eleitos, os órgãos das autarquias locais, sem prejuízo da prática de atos correntes e inadiáveis, ficam impedidos de deliberar ou decidir designadamente em relação às matérias descritas no número 1 do artigo 2º da referida lei. Face ao exposto, não se realizarão as reuniões de Câmara que se enquadrem nas matérias referidas no diploma legal mencionado, nos termos e para os efeitos constantes do artigo 56º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Será dada a respectiva publicidade deste facto. Pronto, esta é uma comunicação que nos informa que agora, no período compreendido ainda do próximo dia 12 de outubro e a tomada de posse de novos órgãos eleitos, aquilo que nos compete a nós é essencialmente os atos correntes e que serão inadiáveis para a gestão do município. Dada esta informação, colocava então a questão: quem são os seus vereadores que querem intervir? Sr. Vereador Paulo Portela. Sra. Vereadora Célia Azevedo. Sra. Vereadora Ana Cardoso. Sr. Vereador Henrique Gaspar. Sr. José Lima. Então, permita-me também dizer que eu próprio também terei intervenções, portanto, nesta última reunião, teremos todos a oportunidade de nos dirigir a todos os nossos municípios. Começando então pelo vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Câmara, todos aqueles que estão aqui na sala, que estão cá presentes, aqueles que nos vão ver lá em casa. E o primeiro apelo que eu faço aos baionenses, e espero que esta reunião saia na próxima sexta-feira, como tem sido hábito, o primeiro apelo que faço é que participem de forma cívica nas eleições do próximo domingo. Acho que é importante não deixarmos para os outros que decidam o futuro do nosso Conselho, neste caso até do país. Portanto, a participação cívica é importante, de forma ordeira, e que haja uma boa afluência e que Baião até fosse um exemplo na participação na votação. Depois pedir, Sr. Presidente, se fosse possível, eu agradecia excepcionalmente que os serviços me dessem, para mim e para a minha colega, as gravações que hoje vamos fazer, amanhã ou depois, mesmo de forma sem estarem tratadas, não tem problema nenhum. Depois, também pedir-lhe alguma benevolência sobre os assuntos que vou tratar. Só vou tratar 2 assuntos políticos e o resto são assuntos de despedida, de forma, uma vez que é a última reunião. Mas o primeiro assunto de ordem política é o seguinte: eu tenho ouvi aqui na última Assembleia Municipal, já ouvi durante muitos anos, e depois também ouvi numa intervenção de um comício partidário, a explicação de que nós estamos sempre contra tudo, nós, bancada do PSD, e que votamos as propostas que vêm a esta Câmara, 95,77% das votações a favor. Eu queria explicar aos baionenses o seguinte: na gestão da Câmara existem 2 documentos importantes.
O primeiro é o plano e orçamento e o segundo é a prestação de contas. E, portanto, dizer aos baionenses que durante 4 anos este Executivo nunca teve da parte do PST um voto a favor nem da prestação de contas, porque não concordamos com as contas. Não é como é que o dinheiro, não é que haja diferenças nas contas ou que não estejam certas, não, mas não concordamos como é que o dinheiro é aplicado. E no plano e orçamento, também não concordamos e, portanto, por isso sempre votamos contra. E, portanto, votamos contra os elementos, os documentos mais importantes de uma gestão autárquica. O que acontece é que depois, durante a gestão autárquica, vêm propostas a esta Câmara, que por força da lei, tais como subsídios a associações, subsídios para festas, em que vem a esta Câmara e nós realmente votamos a favor. E eu queria dizer aos baionenses o seguinte, só para terem uma ideia, este ano, o ano que estamos, o orçamento da Câmara são 28.697.000 euros. As propostas, até à última reunião de Câmara, que nós votamos aqui, que têm impacto no orçamento, são 759.266 euros, ou seja, 0,2% do valor do orçamento. E mais, posso adiantar ainda aos baionenses o seguinte, no ano de 2024, as propostas que nós aqui votamos a favor tiveram no orçamento um impacto de 7,3%. No ano de 2023, 6,52%. O que quer dizer o seguinte, que nós votamos aqui a favor aquilo que nos é posto cá, que é subsídios para as associações, para as festas das concelhias, o que vem cá para as obras, se for concurso público, é o que nós votamos cá. Todo o resto do valor dos 28 milhões não é votado nesta Câmara pontualmente, é votado no valor global que nós votamos a favor, votamos contra, sempre. Portanto, dizer aos baionenses que quem diz isto é uma forma de os iludir, a não ser que quisessem que, quando vêm cá os pedidos de apoios para as juntas de freguesia, para as associações, para as comissões de festas, nós estivéssemos a votar contra e depois disséssemos, olha, estamos a votar contra, mas nós até achamos que é pouco dinheiro. Acho que isto não nos levava a lado nenhum. Portanto, explicar aos baionenses que esta falácia, que o Sr. Presidente de Câmara, atual e candidato, por sua vez, o Sr. Presidente da Assembleia, que é atual e candidato, também diz o mesmo, de que nós votamos a favor no 95, é verdade. Só que o impacto que tem nas contas é um impacto insignificante, não chega em ano nenhum a 10%. Portanto, os baionenses que tomem... Portanto, isto é uma forma de confundir os baionenses, confundir e de forma, digamos que... Como é que eu hei de explicar? Assim, sem ser muito duro. Eu acho que até é uma forma de ludibriar os baionenses. Porque é assim, a esta Câmara não vêm, por exemplo, as viagens que a Câmara faz e que oferece, as festas que a Câmara faz e oferece, as feiras de gastronomia e que a Câmara faz e outros eventos, não vêm a esta Câmara. Os jantares que a Câmara paga, não vêm a esta Câmara. São despesas que a Câmara faz. As obras, muitas das obras feitas neste Conselho, são feitas com despesa e não vêm a esta Câmara para autorização. Portanto, essa conversa de dizer aos baionenses que nós que votamos, é verdade, mas tinham que dizer aos baionenses que o que nós votamos aqui a favor significa que não chega a 10%, estou a dar, ser benevolente, da despesa da Câmara. Pronto. Por isso dizer aos baionenses que mais uma vez estão a ser enganados, por quem tem uma habilidade maquiavélica de deturpar factos, afirmações, e que dá jeito a este procedimento, principalmente em alturas de eleições. Depois, outra coisa ainda é o de facto político, Sr. Presidente, e permite-me só, é o último, que é as fotografias, mas isso é válido para todos os partidos. Estive a analisar esta semana, porque tive algum tempo de viagem e estive a analisar as fotografias, é, na minha ótica, indecente, é a minha palavra, sou eu que o estou a dizer, indecente, o que se faz com as pessoas de idade. É só fotografias com pessoas de idade, muitas delas não sabem que estão a ser fotografadas, muitas delas não deram autorização para saírem fotografias nenhumas, e eu sei de algumas, não deram. Eu até aconselhava aos familiares a fazerem alguma coisa que é para nas próximas eleições termos todos um bocadinho mais de respeito pelas pessoas. Eu sei que é bonito nós abraçarmos as pessoas de idade na altura das eleições, e sei que isso que dá votos, mas é indecente este tipo de tratamento que se faz com os idosos. Eu acho que não faz sentido nenhum
não é a nossa forma de estar. Acho que os políticos deviam ter mais cuidado, para além de que fiquei com a nítida sensação e a nítida certeza de que realmente Baião é um concelho de idosos, que temos que estimar, temos que cuidar deles, mas cada vez somos mais, porque não vejo muitos jovens nas fotografias. Somos mesmo um concelho de idosos e que deve nos preocupar a todos, fruto das políticas socialistas, principalmente dos últimos 10 anos e deste Executivo, como é lógico. Depois, terminei a minha intervenção política, agora é só elogio, Sr. Presidente. Só mesmo para dizer que, independentemente disso, que já estão uns 5 minutos Sr. gastos, Presidente, mas faz favor, faz favor. Eu sei que o senhor é benevolente e agradeço. Pronto, hoje até ia elogiar o Sr. Presidente da Câmara, mas ele não está cá. Pronto, eu sei que andar nos votos e a pedir votos é mais importante do que fazer a tarefa de Presidente de Câmara, mas isso hoje não está cá, não vou elogiar porque não está cá, senão ia fazer um elogio até bem grande. Mas, de qualquer maneira, vou elogiar aqui o Sr. Vereador e atual Presidente de Câmara, o Sr. Filipe Fonseca, pelo seguinte: como tenho a oportunidade de lhe ter dito várias vezes, conheço há muitos anos, faz o favor de ser meu amigo e eu acho que também tenho sido seu amigo pessoal, o que não implica de eu dizer aquilo que penso. Mas, porque acho que é um vereador sério, é trabalhador, é leal com a sua força política e acho que submete a coisas que eu acho que, por vezes, e no futuro, eu acho que lhe vão trazer alguns dissabores. Portanto, avalio o seu trabalho como positivo, apesar de, como já disse aqui nesta Câmara, desde a altura em que convidaram alguém para assessorar os vereadores, foi uma forma indireta de dizer que os vereadores não tinham competência, e não fui eu que os convidei, foi o Executivo da Câmara que o convidei, foi o Executivo da Câmara, foi o Executivo que está na Câmara que convidou essa pessoa. Portanto, a partir dessa altura, achei que a competência que estava aqui um bocadinho em causa. De qualquer maneira, acho que estou a papéis que eu acho que no futuro lhe vão lhe custar caro, muito caro. De qualquer maneira, acho que tem espírito de serviço público, portanto, acho que é uma pessoa, um bom ser humano, é um bom amigo, para mim é um bom amigo, é leal, é confiável e, portanto, pessoalmente não terei nada a apontar-lhe. Politicamente, acho que está aí por caminhos que eu, no seu ponto, teria algum cuidado. Depois, outro elogio. O elogio aos colaboradores da autarquia. E não o fiz mais vezes porque é uma das primeiras vezes que elogiei aqui nesta Câmara os colaboradores da autarquia. Alguém me disse, neste caso o Sr. Presidente de Câmara, os elogios não eram merecidos, porque os colaboradores da autarquia faziam aquilo que faziam, que era a obrigação deles, eram pagos para isso. Disse-o aqui nesta Câmara. E, portanto, a partir daí eu tive algum cuidado com os elogios que às vezes me apetecia fazer, porque já sabia que ia ouvir essa resposta. Mas elogiar os colaboradores da autarquia, principalmente aqueles que durante estes 4 anos aqui estiveram nesta sala, que por vezes também diziam algumas críticas e que de forma elevada aguentaram e não notei em nenhum deles qualquer tipo de ressabiamento com as críticas que eu eventualmente fosse fazendo, mas deixem-me fazer aqui uma diferença que é mais que justa de fazer, que foi a pessoa com quem eu trabalhei mais diretamente, a doutora Ana Paula, que tive algumas divergências, algumas discussões, muitas vezes pelo telefone, outras vezes até via e-mail, algumas estão meio escritas, outras foram meio verbais. No entanto, a doutora Ana Paula sempre foi uma colaboradora que nós, aqui na bancada, achamos que sempre que nós precisávamos de algum esclarecimento, foi-nos dado, precisávamos de algum documento, foi-nos dado, os documentos chegavam a tempo e horas, e, portanto, sem desprimor para nenhum dos colaboradores da autarquia, mas permitam-me dar este elogio à doutora Ana Paula. Depois dizer àqueles que nos vão ver lá em casa, que são colaboradores da autarquia, e alguns deles até que tinham alguma confiança comigo, e que deixaram de tomar café comigo desde a altura que eu vim para vereador, que podem agora voltar a tomar café comigo, que percebo muito bem porque é que o deixaram de tomar, que podem continuar a vir tomar café comigo, a vir jantar comigo, alguns até a jogar a bola comigo, que não tem problema nenhum. Eu percebo que durante esse tempo não o puderam fazer, mas e compreendo, e achava até que já não existia neste século que estamos já este tipo de atitudes, mas pronto, estão perdoados e eu cá estarei o Paulo Portela de sempre para ser amigo daquilo que tem que ser amigo. Depois, por último, e como os últimos são sempre os primeiros, aqui a minha colega. A minha colega foi alguém com quem partilhei este tempo de bancada, foi alguém que eu não sou amigo pessoal, nem ela é minha amiga pessoal, fique bem claro, não somos amigos de casa um do outro, mas acho que sempre teve uma atitude leal comigo, penso que também tive com ela, que vou ter saudades das discussões políticas que tivemos, as divergências, porque muitas das afirmações que aqui faziam
até tinham algum travão da parte dela, porque senão e teria que dizer muitas outras coisas, dado a minha forma de ser tão frontal. Fico-lhe grato por ter acreditado em mim na altura das eleições. Acho que nunca a desiludi, mas tenho que lhe agradecer a seriedade, a lealdade, a coerência com que tivemos muitas conversas, a competência. Acho que Baião ficou a perder um grande quadro, que podia dar muito para este Conselho, e, portanto, agradecer-lhe o facto. Foi um gosto. Portanto, foi um gosto e um orgulho estar por aqui, e vou continuar por cá, vou andar por aqui, no nosso Conselho, que é o Conselho de Baião. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Vereador. Então, pela ordem de inscrição, Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas, caro Sr. Presidente, colegas vereadores, excelentíssima mesa, colaboradores da autarquia, cidadãos. Termino hoje aqui um ciclo de responsabilidades públicas e cívicas que abracei com dedicação, esforço e sentido de compromisso, como não sei estar de outra forma. Haverá eventualmente aqui uma outra repetição que o Sr. Vereador e o meu colega de bancada já fez referência, mas isto só, portanto, nós não combinamos os discursos, e isto no fundo vem dizer que pensamos da mesma forma. Aliás, foram 20 anos em que junto de cada um de vós caminhei, decidi, aprendi, enfrentei desafios, celebrei conquistas e experienciei algumas contrariedades e alguns reveses. Mas a vida é assim mesmo. Ao assumir funções autárquicas, comprometi-me não apenas com as tarefas do cargo, mas com um compromisso de proximidade, transparência e amor pela nossa terra. Com a mais firme convicção, procurei ouvir, servir e contribuir modestamente para melhorar a vida dos nossos fregueses e munícipes. Na política partidária ou não, todos somos importantes, ainda que o nosso contributo possa ser diminuto. Quero expressar o meu mais sincero agradecimento à minha família e amigos, pelo apoio constante, pela paciência, pelas horas em que o dever público exigiu sacrifícios pessoais e laborais, ao meu colega de bancada, Paulo Portela, pela confiança inabalável, aos participantes e intervenientes deste meu percurso político, Executivo da Câmara Municipal, Assembleia Municipal, atuais e antigos autarcas de freguesia, pelo contributo, ideias, sugestões e também pela crítica, por vezes mordaz e acutilante, mas tudo isso contribuiu para aperfeiçoar a minha prestação e o meu conhecimento. Ao Secretariado das Reuniões de Câmara, Dra. Ana Paula Carneiro e Isabel Monteiro, pela sua exemplar prestação, ao Dr. Joaquim Azeredo, chefe de Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, aos técnicos responsáveis pela gravação e edição das reuniões, pela competência demonstrada, a todos quantos de uma forma ou outra se cruzaram comigo nos diversos setores e atividades e que acredito, com mais ou menos simpatia pela minha pessoa e pelo meu desempenho, sempre se mostraram solícitos e cordiais. À comunidade, munícipes, instituições, associações, principalmente aquelas que confiaram, participaram e colaboraram de alguma forma para este meu percurso. Saio com a percepção de dever cumprido, mas também ciente de que há caminhos que ficam por andar, projetos que mereciam mais tempo e vontades que desejei ver concretizadas, outras que se concretizaram naturalmente. Espero que os valores da justiça social, da responsabilidade, do cuidar do outro como fim comum, continuem a inspirar a ação autárquica no futuro. Não digo adeus, digo até sempre, pois acredito que a participação cívica não tem modelos únicos, nem limites fixos. Continuarei atenta, disponível, empenhada no que puder, onde e quando for possível, ainda que o meu pouco possa fazer alguma diferença na vida de alguém. Desejo os melhores sucessos para aqueles e aquelas que hão de assumir este legado, que façam do serviço público uma missão. Vemo-nos por aí, pois acredito que, tal como eu, gostam de Baião e das suas gentes. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Então, pela ordem de inscrição, Sra. Vereadora Anabela Cardoso, faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu queria deixar aqui a referência a 2 eventos que teremos nos próximos dias e o convite para que se possam associar. Dia 18 de outubro, às 21h30, no Auditório Municipal, com Rui Xará, o talk show A Tua Tia Tem uma Verruga na Ponta do Nariz,
uma iniciativa inédita e, portanto, fica aqui o desafio para se associarem. De 22 a 25 de outubro teremos mais uma edição do Juve, Encontros de Cinema e Literatura Infanto-Juvenil, e cujo programa será divulgado nos próximos dias, portanto, fica aqui o convite também para se associarem. Por último, e sendo esta também a minha última reunião de Câmara neste mandato, e ao fim de 12 anos nesta Câmara, queria deixar um agradecimento a quem me deu a oportunidade de participar neste projeto, desde logo o Dr. José Luís Carreiro, que em 2013 me convidou para fazer parte da sua equipa, e depois o Dr. Paulo Pereira, que continua a confiar no meu trabalho. Agradecer a todos os colaboradores da autarquia com quem tive a oportunidade de trabalhar, em especial àqueles que fizeram parte das equipas dos pelouros que dirigi e que me ajudaram a desenvolver o trabalho ao longo destes 12 anos. Agradecer aos meus colegas do Executivo, deste e dos anteriores, pela lealdade, pela confiança e pela amizade. Agradecer ao Sr. Presidente de Câmara, em especial, pela confiança e pela liberdade que me deu para desenvolver o meu trabalho com autonomia. Agradecer a todas as pessoas que nos últimos tempos me têm feito chegar mensagens de agradecimento, pessoas com legitimidade para avaliar o meu trabalho e que é gratificante ouvir aquilo que me têm dito. Muito obrigada. Por fim, dizer que termino esta caminhada mais rica, com a certeza que dei o melhor de mim e que coloquei sempre o interesse público em primeiro lugar. Continuo, como sempre, disponível para trabalhar pelo nosso Conselho. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Henrique Gaspar, faz favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente e Presidente em exercício. Cumprimentar a mesa, os colegas vereadores e quem não está aqui, aos colaboradores que estão a dar apoio aqui a esta sessão e a quem dentro de dias nos vai ver lá em casa. A minha inscrição é só para dar nota aqui de algumas iniciativas que ocorreram depois da última reunião de Câmara, e a primeira tem a ver exatamente com a celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade, que foi comemorado no passado dia 25 de setembro, e que a Câmara aqui assinalou com uma sessão de sensibilização junto da população sénior, nomeadamente no Centro de Relação Comunitária da Teixeira, e onde também participaram os séniores que estavam no Centro de Relação Comunitária de Viariz. Esta ação de sensibilização tinha a ver exatamente sensibilizar os séniores para um dos indicadores que a nós é um bocado caro, que é a separação dos resíduos, e, portanto, nós entendemos, e aqui a Unidade do Ambiente da Câmara entendeu que seria muito importante também fazer esta ação de sensibilização junto dos séniores, para os sensibilizar para a importância que é a separação dos resíduos, para nos consciencializarmos que este contributo é muito importante para a nossa sustentabilidade. Outra das iniciativas também se comemorou foi o Dia Nacional da Água, que foi no dia 1 de outubro, e para assinalar também este dia, também a Unidade do Ambiente aqui da Câmara também fez uma ação também de sensibilização desta feita para os mais jovens, e foi com os alunos aqui do agrupamento do Valdovil, e que consistiu numa iniciativa que teve lugar ali na Fraga do Rio e que depois se prolongou ao longo do corredor ecológico, e tinha como finalidade sensibilizar os mais jovens para esta questão da água, da preservação da água, não é, do quanto é importante estes recursos hídricos, e para quanto é importante preservar a nossa fauna e a nossa flora, e sensibilizá-los que realmente isto é o caminho para a sustentabilidade. Outra das iniciativas também que se fez agora no dia 4 e no dia 5 de outubro teve a ver com a proteção animal, e, portanto, nós, para assinalar também o Dia Nacional do Animal, também aqui o nosso serviço
de veterinária também também promoveram aqui uma iniciativa. A primeira foi no sábado, no dia 4 de outubro, que teve a ver com a segunda caminhada, não é? E é uma ação muito importante em que houve vários participantes e que também contribui muito para sensibilizar todos para o quanto é importante a adoção. Será a forma melhor de, digamos, de controlar a população, o crescimento da população animal. E a outra foi no dia 5 de outubro, que foi os jogadores aqui do Baião, o jogo foi ali em casa, subirem ao relevado, cada um com um animal, não é? Também com o mesmo intuito, não é? Que é promover a adoção animal, e essa ação até resultou logo em 2 adoções. Por isso, dar os parabéns também ao gabinete do Serviço Veterinário por estas ações que têm vindo a desenvolver e que têm muito contribuído para a adoção animal, que é realmente um dos assuntos que está aqui na berra do dia, que anda aqui sempre em discussão. Por último, também atendendo aqui a última sessão, e também cumpro-me aqui dizer algumas palavras de despedida, não é? E a primeira vai para os meus colegas de bancada, a vereadora Anabela e o vereador Lima. Pronto, o vereador Lima não vai exercer mais cargos políticos, não é? Mas a Anabela vai continuar na Assembleia, mas, portanto, também agradecer-lhe ao longo destes 12 anos toda a colaboração e todo o apoio, a lealdade com que sempre estiveram aqui nestas lides políticas, pai, que muito me ajudaram, e eu também, dentro daquilo que podia, também os ia ajudando, e sempre fomos colaborando e tudo correu sempre muito bem. O vereador José Lima, acho que não vai continuar, mas vai andar por aí também, e tenho a certeza que, independentemente de não estar em cargos políticos, também vai dar sempre o contributo dele. Os outros vão continuar e eu agora também sobre eles vou dizer. Quanto aos senhores vereadores da oposição, quer o Sr. vereador Paulo Portela, quer a vereadora Célia, dizer-lhes também que eu tenho conhecimento que não vão exercer cargos políticos, mas dizer-lhes que não exercendo esses cargos políticos, desejar-lhes muito sucesso na vossa vida pessoal e na vossa vida profissional, e como diz o Sr. vereador Paulo Portela, também vai andar por aí, embora não haja cargos políticos, mas também estará sempre aí disponível para colaborar e para ajudar. Durante estes 4 anos, é evidente que eu tenho aqui algumas críticas a fazer, não é? Porque o Sr. vereador Paulo Portela, na minha opinião, não esteve sempre... A postura que adotou, para mim, não foi a melhor. Não quero pôr aqui em causa, nem em dúvida, que os seus objetivos são os mesmos que os nossos, que é contribuir para o desenvolvimento e para o bem-estar de todos os baionenses. A forma como o faz, talvez, na minha perspectiva, não seja a melhor. Aliás, quando, ainda há bocado referi, não é? Quando nos chamou de incompetentes, eu acho que isso, o facto de se ter contratado ou se ter o professor Pinho, eu acho que isso não põe em causa a competência de qualquer vereador. São matérias que, atendendo aos vereadores estando a meio tempo, não têm o tempo todo disponível para tratar de determinados assuntos, e tendo uma pessoa que possa aqui deitar a mão e ajudar os vereadores que estão a meio tempo, que eu acho que a intenção também foi essa, foi o facto de nós estarmos a meio tempo, mas acho que isso não é igual à incompetência. E, portanto, não tendo nada contra o facto de os vossos objetivos serem os mesmos que os nossos, que é o bem-estar dos baionenses e o desenvolvimento de Baião, dizer que, pronto, a única coisa que eu não concordei durante este mandato foi realmente com a postura, são formas de estar, pronto, cada um tem a sua, mas tudo bem, muito sucesso para a vossa vida pessoal e profissional. Obrigado, Sr. Vereador. Passava então a palavra ao Sr. Vereador José Lima, faz favor. Bom, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos, caros colegas, digníssimo público que dentro de dias nos vão ouvir em vossas casas. E eu começaria por dar aqui nota de mais um evento, neste caso nem é um evento, mas que tem exatamente a ver com cultura, economia, como é que nós jogamos dentro da Câmara durante estes anos. Já são muitos, efetivamente, e depois lá chegarei exatamente para dizer. Mas dizer que neste momento estamos a passar nos voos de longo curso da TAP, com um alcance que poderá ultrapassar os 4,5 milhões de pessoas que poderão ver exatamente o filme O Menino de Baião.
E o Menino de Baião, que acho que retrata um bocado de tudo quanto foi dito até aqui pelos meus colegas que falaram antes de mim. Que retrata exatamente aquilo que nós, como baionenses, somos, acima de tudo. Em algumas situações, claramente, temos confrontos, não somos, não são, como é que é dizer, nossos inimigos em lado algum, dali para cá, daqui para lá, mas somos, acima de tudo, gente que gosta muito de Baião. E por isso é que eu também faço aqui esta referência exatamente ao Menino de Baião, e quando eu digo, portanto, temos exatamente também esta nossa imagem, que irá passar exatamente, durante muito tempo nos voos da TAP, para quem fizer viagens de longo curso, irão ver exatamente isto. E retrata exatamente aquilo que nós efetivamente somos. Que apesar de tudo, e como estava a dizer, não podemos estar em acordo, mas sabemos transmitir acima de tudo aquilo que somos como baionenses e quanto gostamos exatamente da nossa terra, que é aquilo que faz o filme Menino de Baião. Como é que o avô transmite ao seu neto as potencialidades, a paixão, o gosto, exatamente por aquilo que até aqui foi dito. Mais uma nota apenas para dizer o seguinte, e pegando ali nas palavras do colega vereador Paulo Portela, em que falava aqui da questão das fotografias e dos nossos idosos quando são fotografados e essa coisa toda. É verdade que sabemos que quando estamos em espaços públicos a fotografia é livre e estão ali exatamente nesse sentido. Mas não deixa de ser muito mais condenante, na minha opinião, quando usamos bases de dados de instituições em nosso favor para poder chegar a qualquer uma das pessoas deste Conselho, e não só, com certeza. E fica por aí. Por outro lado, 12 anos na variação desta Câmara, 12 anos, como eu costumo dizer, que entrei pela maior porta que teria, com certeza, na altura, a Câmara Municipal, que é mesmo por aquela que onde vou sair. Cabeça levantada, sentimento e sentido de dever cumprido, e dizer a todos que foi um gosto enorme trabalhar com todos. O convite que me foi feito na altura pelo Dr. Zé Luís Carneiro, e que para mim foi uma dificuldade enorme, na altura, dizer sim, hoje digo, ainda bem que eu disse sim. Ainda bem que, à última da hora, eu aceitei exatamente o desafio que ele me colocava. Alguém com quem ganhei experiências e um gosto também enorme por o sentimento das coisas, também, não é que não tivesse, também já noutras lides, mas com o Dr. Zé Luís Carneiro, alguém que é realmente mais para além. Portanto, ao Dr. Zé Luís Carneiro, quero lhe agradecer exatamente por me ter convidado para estar aqui. Mas a seguir ao Dr. Paulo Pereira, alguém que eu conheço desde criança, somos vizinhos praticamente na nascença, com quem não tinha a maior das relações, amigos, conhecidos, por quem eu não tinha a maior das impressões, ou a melhor das impressões. Pois é uma pessoa que a gente tem que conhecer para perceber exatamente como é que ele é. Alguém de um coração enorme, alguém com um conhecimento profundo, alguém que estuda melhor que ninguém todos os pormenores. Deixem que lhes diga, isto foi aqui debatido muitas das vezes, o Paulo Portela está a olhar para mim, porque ele sabe disto que eu estou a dizer, porque ele próprio disse muitas vezes a forma como ele estudava os processos. Dizer que foi um gosto enorme. Mas dizer o mesmo da professora Ivone, com quem trabalhei aqui também durante 4 anos, com o professor Pinho Silva e com vocês, efetivamente, e outros variadores também passaram por aqui na oposição, com quem eu sempre tive boas relações, porque tenho com todos. Aos nossos colaboradores, os colaboradores da Câmara que estão aqui, que nos ouvem. A minha querida amiga Paula, a Paulinha, desde sempre, mas a todos os outros. A todos os outros que trabalham na Câmara Municipal, aqui no edifício, ou espalhados por todo o Conselho. Sempre com a mesma atitude, sempre com a mesma forma de estar, a forma como me receberam e a forma como eu sempre os tratei. Acho que aqueles que trabalharam diretamente comigo, algumas vezes não conseguiram interpretar exatamente a velocidade que eu lhes colocava em cima. E a quem lhes peço exatamente aqui, publicamente, dizer-lhes que sempre foi menos do que aquilo que exijo a mim próprio. Exijo sempre a mim muito mais do que aquilo que peço aos outros. E ponho-me sempre exatamente do lado dos outros. Daí que sempre saio como entro.
Eu também escrevi aqui algumas coisas para também ver se não me esquecia de tudo, não é? Mas para mim é muito difícil dizer aquilo que sinto e ler ao mesmo tempo, daí que vou olhando para aqui e ver se não me esqueço de algumas coisas. E eu dizia assim, neste momento que antecipa uma despedida, eu não podia deixar de, em primeiro lugar, agradecer àqueles que me deram a oportunidade de poder exercer e pôr em prática os meus ideais e a minha vontade de apoiar, ajudar e colaborar, essencialmente com aqueles que mais precisam. E todos sabem disto. Eu não tenho não no meu vocabulário. Se existe um não no meu vocabulário, tem algo a seguir que diz é não por isto ou por aquilo. Não por não, não existe comigo. Espero ter correspondido e não ter em momento algum defraudado as expectativas, pois sempre tive em conta que os vossos anseios são sempre os mesmos, que são os meus, colocando-me sempre no vosso lugar. Nem sempre foi possível concretizar o que desejava, mas tal como na nossa vida privada, temos sonhos e objetivos que por vezes, por uma razão ou outra, não conseguimos alcançar. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, é que em momento algum eu estive abaixo daquilo que seria o limiar das minhas capacidades, ou em alguma vez usei o poder que me foi transmitido e que me foi colocado em benefício próprio ou em benefício de alguém em particular. Pois que me perdoem aqueles que diretamente trabalharam comigo, como eu um bocadinho dizia, pois e deles sempre muito, mas que é um bocadinho daquilo que exijo a mim mesmo. Eu vou estar por aí, como algumas pessoas foram dizendo. Se Deus quiser, eu dizia isto já aqui há uns meses atrás, se Deus quiser, se me der saúde, e como sempre, podem contar comigo. Pois normalmente não estou para dizer não. Estarei sempre para todos que assim precisarem. E como disse, sairei pela porta grande da mesma forma como entrei. Portanto, obrigado a todos os baionenses que me deram exatamente esta oportunidade de poder fazer algo que eu respeito muito, que é estar ao serviço público e estar ao serviço de todos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara, um amigo também, portanto, que partilhou comigo estes 4 anos, que muito fomos falando ao longo destes 4 anos, a estes colegas de bancada durante estes 12 anos, e a todos, sem exceção, aos baionenses no geral, e a vocês todos em particular. Portanto, obrigado por me terem aturado também e por terem compreendido, na maior parte das vezes, exatamente a minha vontade e o gosto que tenho de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, ainda dentro disto que é o nosso período antes da ordem do dia, permitam-me desde já fazer aqui uma solicitação, pelo menos aos senhores vereadores que hoje se dirigiram a todos nós também com a mensagem de despedida, percebendo e pelo menos fiquei com a sensação que todos terão as suas intervenções escritas, correndo o risco, se é possível ou não, mas agradecia se entenderem o mesmo de poderem depois fazer chegar essas intervenções aqui à doutora Ana Paula e poderem deixá-las ficar, porque entendo que devem ser documentos e, de certa forma, os vossos testemunhos que devem constar desta que amanhã é a última reunião de Câmara, apesar de ficar visível, porque as reuniões são gravadas, acho que nunca é demais também podermos deixar esses documentos aqui juntos aos documentos de suporte a esta reunião. Depois, dentro daquilo que também, independentemente depois também poder referir um pouco a isto que foram estas intervenções, nomeadamente estas de final de mandato, deixar também aqui uma nota, porque também ainda estamos em funções, um apontamento relativamente a um dos meus pelouros e que tem a ver com uma atividade que se irá desenvolver agora do dia 13 ao dia 17 de outubro, que será a nossa terceira Semana Social e da Igualdade, apelar à participação de todos. As 2 sessões anteriores correram muito bem, os nossos técnicos tiveram a programar mais uma vez esta semana com todo o cuidado e acredito que possa ser mais uma semana de excelente trabalho e de muitas troca de conhecimentos e de perspectivas sobre estes temas relacionado com os assuntos sociais e com a igualdade. Depois também fazer aqui referência relativamente a uma outra situação da última reunião de Câmara, nomeadamente aquilo que teve a ver com a afirmação, nomeadamente do Sr. Vereador Paulo Portela, quando falava
sobre a ação movida pelo Sr. Presidente e daquilo que terá sido o resultado dessa ação. Pronto, eu na altura também não tinha conhecimento daquilo que poderiam ser as tramitações ou não, tendo tido cuidado de agora de ir percebendo um pouco sobre o assunto. Permita-me que faça aqui 2 ou 3 observações que me parecem pertinentes, uma delas naquilo que também é o desempenho de funções de todos nós enquanto autarcas, e que daquilo que tive a oportunidade de ler no despacho preferido, acho que também sinto-me melhor comigo mesmo se partilhar aqui essa mensagem convosco, não impedindo também de inicialmente deixar essa nota ao Sr. Vereador, porque, pelo que percebi, este despacho já seria do dia 1 de setembro. Nós tivemos a reunião do dia 10 de setembro, em que estivemos todos presentes, nomeadamente o Sr. Vereador Paulo Portela e o Sr. Presidente de Câmara, e, a meu ver, essa intervenção que fez, até para dar direito ao contraditório, penso que teria sido melhor se a fizesse no dia 10 de setembro. Esta é a informação que eu recolhi, como dizia, o despacho era do dia 1 e nós tivemos uma reunião no dia 10 de 9 e só falámos na última reunião de Câmara. Acho que teria sido benéfico ter sido falado nessa data. Depois também uma outra situação daquilo que li, e vou-vos falar aqui relativamente àquilo que se pode ler no respectivo despacho, e passo a citar aqui uma das partes, em que diz: note-se que, em todo o caso, a exposição pública a que está sujeito um agente que exerce uma função política amplia os limites daquilo que, em situações normais, se poderia considerar ofensivo da honra e consideração. Assim, quando os visados por determinada notícia, opinião, expressão, são uma autarquia ou os membros do Executivo, é forçoso concluir que a exposição pública decorrente das funções que desempenham acarreta a sujeição a determinados excessos por parte da comunidade que os rodeia, não podendo a conduta ser apreciada através dos mesmos parâmetros do que quando a ofensa é cometida contra um cidadão comum. Eu, lendo isto, e ainda bem que a sessão está gravada, e, como é óbvio, isto responsabiliza-me a mim, porque sou eu que também estou a dizer. Eu lamento que assim seja, porque se nós estamos aqui, sendo também cidadãos comuns, e que vimos para aqui dar realmente o nosso contributo e fazer o melhor que podemos e que sabemos, acho que todos devemos perceber, não é, que, fruto de estarmos a desempenhar funções e facilmente estamos mais expostos e temos que aceitar tudo isso, deixa-me um bocadinho perplexo e acho que não é a melhor forma. Porque hoje serão uns, amanhã serão outros. E vindo isto daquilo que são os despachos daquilo que é a nossa justiça em Portugal, eu questiono-me e pergunto para mim mesmo se a forma que nós começamos a perceber que estamos de tal maneira expostos, se não seria melhor todos nós que desempenhamos estas funções começarmos a ser os escudeiros uns dos outros e deixarmos de andar aqui a criticar uns aos outros, a levar aqui para ofensas que depois podem levar a estas situações, porque todos nos recordamos que este processo também vem na sequência daquilo que era aqui falado várias vezes, em que o Sr. Presidente da Câmara apelava muitas vezes ao Sr. Vereador para ele próprio intentar uma ação sobre aquelas afirmações que fazia. Aquilo que eu vou percebendo é que também, se realmente a ação que o Sr. Presidente de Câmara interpôs fosse feita pelo Sr. Vereador Paulo Portela, as conclusões iriam ser as mesmas, e depois acho que todos devemos começar a pensar nisto. Se as conclusões forem as mesmas, sendo metida a ação por um lado ou por outro, se as conclusões forem as mesmas em que nós temos que perceber que, estando nestes cargos, temos que nos sujeitar àquilo que possam ser condutas por parte de um de nós e que facilmente são justificadas porque temos que nos mentalizar que é assim, porque estamos nos cargos públicos, acho que deve nos levar a pensar se realmente nós, quando estamos no exercício das nossas funções, se não devemos proteger-nos uns aos outros e se calhar evitar ao máximo isto que possam ser estas questões mais pessoais e que por vezes levam depois a estas situações. Como dizia, foi do pouco que li e de uma das coisas que me chamou a atenção daquilo que li no respectivo despacho,
E depois também, como é óbvio, tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente, de lhe perguntar, independentemente de questões que foram feitas e que depois os serviços certamente irão tratar disso. E aquilo que vou passar também de seguida a transmitir é ler aquilo que também foi dito pelo Sr. Presidente quando foi, no momento em que ele também foi ouvido e na sua audição, e ele próprio também, sentindo se calhar um bocado essa falta de proteção ou de conforto naquilo que possa ser a lei para todos nós que somos autarcas, permita-me que também faça aqui a leitura daquilo que foi a sua exposição que fez à senhora excelentíssima juíza, que analisou e que interpretou esta ação. Excelentíssima senhora juíza, apresento-me perante Vossa Excelência, não apenas como Presidente da Câmara Municipal de Baião, mas como cidadão, pai, filho e marido. Estamos aqui porque acredito que os titulares de cargos públicos, embora sujeitos ao escrutínio, não devem ser despojados do direito à sua honra e bom nome. Ao longo deste mandato, fui sistematicamente alvo de acusações e insinuações públicas por parte do Sr. Vereador Paulo Portela. Fui acusado de forma reiterada e sem qualquer prova de favorecer amigos e familiares em concurso de pessoal, ajustes diretos e prestação de serviços. Foram afirmações tornadas públicas em reuniões de Câmara, todas públicas, gravadas em vídeo e disponibilizadas para visualização, em comunicados enviados às associações de conselho e em entrevistas a diversos meios de comunicação regionais e nacionais. Sempre o confrontei, pedi-lhe que provasse o que dizia e mesmo que levasse as suas suspeitas às entidades competentes, pois não o fazendo estaria a ser cúmplice ou conivente. Perdão. Nunca o fez. O que fez, isso sim, foi alimentar a dúvida, lançar suspeitas, minar a confiança da população na minha pessoa e na instituição que lidero. Isso, a excelência, não é liberdade de expressão. É abuso, é destruição. Por isso, apresentei queixa. Apresentei queixa porque acredito que o silêncio, perante o ataque gratuito e persistente à reputação de alguém, não deixa de ser uma forma de cumplicidade. E não estou disposto a ser cúmplice deste tipo de atitudes, deste tipo de política. Sabemos bem que a crítica política é legítima e mesmo salutar e desejável, mesmo sendo dura. Mas o Código Penal português, suficientemente invocado na queixa formal que apresentei, não permite a imputação pública de factos falsos com o intuito de ofender. E a liberdade de expressão não é uma licença para difamar. Essas acusações foram vistas e ouvidas por largas centenas, talvez milhares de pessoas em Baião e fora de Baião. E não me atingiram só a mim, atingiram a minha família, a minha esposa, as minhas filhas adultas, o meu filho mais novo que frequenta o primeiro ciclo, que já percebe que o pai é posto em causa, e sobretudo a minha mãe, a chegar aos 94 anos, para quem honra, integridade e verdade são valores sagrados. E atingiram também a instituição que dirijo com muita honra. O que está em causa é mais do que este caso concreto. É o que estamos a permitir que se banalize na política e na sociedade. A ideia de que todos os políticos são corruptos, de que permitam um estilo coloquial, se pode lançar lama para se ver cola, para ver se cola. E que mesmo não cole, a imagem já ficou suja. Sendo que muitas vezes na minha vida me suporto ou recorro a frases que me marcam e mesmo moldam a minha personalidade, lembro aqui as palavras atribuídas a Martin Niemöller. Quando os nazis levaram os comunistas, eu calei-me porque afinal eu não era comunista. Quando prenderam os sociais-democratas, eu calei-me porque afinal eu não era social-democrata. Quando levaram os sindicalistas, eu não protestei porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei porque afinal eu não era judeu. Quando me levaram, não havia mais ninguém que protestasse. Por isso não me calei, porque acredito que ficar calado perante a injustiça é ser cúmplice, é ser conivente, é contribuir para que ela se repita. Excelentíssima Senhora Juíza, Excelências, não sei qual será a decisão final, mas sairei deste processo de consciência tranquila e de cabeça levantada. Fiz o que a minha dignidade exigia e exige. Fiz aquilo que acho que a sociedade espera de mim, enquanto cidadão e enquanto responsável institucional. E, como sempre, continuarei a servir a minha terra e a minha gente com verdade, com respeito, com entusiasmo, com determinação e com vontade de fazer sempre mais e melhor, e já agora com um sentimento bom de ficar satisfeito com isso. Pronto, esta foi a informação prestada pelo Sr. Presidente quando da sua audição e que, fazendo parte também deste processo, entendi por bem transmitir aqui a todos. Depois, relativamente àquilo que também foi já os assuntos da reunião de hoje.
aproveitando então a primeira intervenção do Sr. Vereador Paulo Portela, apelar também àquilo que aqui foi dito, que é a participação de todos nas próximas eleições do dia 12. É sempre importante nós aproveitarmos estes momentos para exprimir aquilo que sentimos e, portanto, partilho completamente que todos devem exercer o seu dever de voto e aproveitarem este momento para realmente demonstrarem aquilo que é o que querem para o futuro do nosso Conselho. Depois, relativamente àquilo que possa ser o envio da gravação, eu acredito que os serviços terão todas as condições para que se mantenha o procedimento habitual. Depois, relativamente àquilo que foram as intervenções políticas e do facto do que possam ser as percentagens realmente das propostas apresentadas e daquilo que resultou no nosso mandato, porque falou-se aqui de 25, 24, acredito que também haja dados dos outros anos anteriores. São números, não vou pôr em causa, porque certamente se o vereador os trouxe é porque tem toda a certeza naquilo que está a dizer, mas aquilo que eu me recordo de se falar aqui muitas vezes, independentemente daquilo que possam ser os documentos de prestação de contas e do plano e orçamento, o que se ia falando, nomeadamente aqui, era da apresentação de propostas. Depois há essa dimensão que o Sr. Vereador falou, que também poderá ser exterior aqui às reuniões, em que possa ser noutros debates, dado conta dessas percentagens de aprovação ou não das propostas. Mas aquilo que me cabe a mim dizer era que realmente, se tivessem havido mais propostas a vir aqui à reunião de Câmara, teria sido sempre bom nós podermos falar sobre elas, mas não foi isso que aconteceu. Depois, relativamente às fotografias, tenho uma opinião que me vincula só a mim, mas muito diferente da que o Sr. Vereador diz. Não sei se é porque fiz sempre isso, não só quando estou em funções autárquicas, mas já o fazia antes. Retirando aqui este período do município, recordo-me bem da Junta de Freguesia, onde se calhar tinha a vantagem de poder estar ainda mais perto das pessoas, nomeadamente das idosas, e aquilo que sinto é que não é nada indecente a gente dar-lhe um abraço, dar-lhe um beijo, fazer fotografias, fazer reportes. Quando sobre depois disso, as famílias, eu acho que hoje em dia, com a facilidade que há, e eu vou-lhe dar um bom exemplo. Eu tenho tantas famílias que tiro fotografias com os pais, com os avós, com um beijo, com um abraço, às vezes com uma dificuldade que estou em casa deles e partilho com os filhos e se calhar estou a entrar um bocadinho na privacidade deles, a dizer aos filhos, olha, preciso isto, que eu, quando diz que é indecente e nós não termos, e que os familiares deveriam fazer alguma coisa, eu discordo completamente. Acho que é daquelas situações que um gesto de carinho e de conforto. Se me falasse de todos os cidadãos, agora, das pessoas de mais idade, só quem não sente mesmo, agora, se me diz que é nesta altura de campanha, e que pode alguém estar a dar um beijo e que não esteja a dar o beijo ou o abraço com sentimento, cada um há de ser responsável por isso. Agora, eu parto do princípio que quando temos um gesto de carinho com as pessoas, estamos a fazê-lo, estamos a sentir e sabemos aquilo que fazemos e por isso é que me está a vincular a mim. E, felizmente, agora passando para a Câmara, tive a oportunidade de estar neste pelouro de ação social onde lidei muito com os nossos idosos, com os nossos séniores e que gosto é ele sentir deles que eles valorizam o facto de nós podermos dar um beijinho, um abraço, um sorriso, porque eles têm tanta falta disso. E eu acho que nós, independentemente de serem ações políticas, acho que era muito importante nós, cada um de nós, no nosso dia-a-dia, seja nos nossos vizinhos, seja nos nossos amigos, podermos também ter esse afeto e criar mais empatia com o outro, porque é isso que nos falta. Eu mesmo naquilo que são os serviços de ação social, tenho para mim que, por muito que já tivéssemos feito, ainda há muito a fazer nessa dimensão daquilo que possa ser o carinho e o conforto a dar aos nossos idosos. Sendo certo que nestes últimos 2, 3 meses tudo isso é posto em causa, mas por mim, é assunto que a mim não me belisca nada, porque faço isso há vários anos e, portanto, tenho que falar aqui mais numa opinião pessoal e discordo completamente. Porque também tenho a certeza que se houver um familiar ou outro que diga ao idoso que não quer a fotografia, eu confio muito nas nossas pessoas e quando se pode achar se as pessoas até são iludibriadas e se vão para as fotografias,
As pessoas que não querem, porque também há pessoas que nos dizem, olha, não quero que publique a fotografia, se até puder, mande-me só para mim. As pessoas são capazes de dizer aquilo que querem, não são usadas, é a minha opinião, e por isso discordar daquilo que o Sr. Vereador estava a dizer. Depois, pronto, foi pena que então o Sr. Presidente não esteja aqui a presidir, porque ia ter hoje a oportunidade de receber elogios do Sr. Vereador, mas pronto, coube-me a mim recebê-los. Agradecer-lhe realmente as palavras também que me dirigiu. Com toda a modéstia também, concordo perfeitamente quando diz da minha motivação, da minha dedicação, da minha capacidade de trabalho. Não sendo melhor que ninguém, mas também acredito que sou dos que dou sempre o máximo. Faço sempre aquilo que está ao meu alcance para servir os outros. Compreendo quando o Sr. Vereador diz que, por vezes, se calhar, o facto de estarmos a seguir um ou outro caminho, mas acho que isso é próprio da lealdade com as pessoas que trabalhamos, temos que o fazer. Não faço nada e nunca tomei nenhuma decisão inconsciente, sei bem aquilo que fiz, sei o que possa ser a interpretação de outros, respeito-a, posso não concordar, mas respeito, e acima de tudo aquilo que tenho que agradecer, independentemente de tudo, é que deram-me esta oportunidade de eu poder estar aqui a desempenhar funções e a contribuir para o bem-estar das nossas populações, e é isso que irei continuar a fazer. Estamos aqui num dia de mais de despedidas, ou se calhar sou dos poucos que vou ficar. O Sr. Vereador Henrique também irá dar continuidade no desempenho destas funções. E depois, passando aqui já para as intervenções dos outros colegas, com a vereadora Célia Azevedo, que foi com ela que até lidei mais vezes em funções autárquicas. Aqui com os colegas vereadores da minha bancada, foi só neste mandato com a vereadora Célia. Já trazíamos uma experiência da Junta de Freguesia, onde também tivemos a oportunidade de olhar, cada um à sua maneira, para aquilo que era o interesse das nossas populações. Quando diz que deu um contributo de minuto, eu não posso aceitar e não concordo nada. Acho que foi um grande contributo, não foi um contributo de minuto. Esteve sempre presente, esteve sempre disponível, sempre ocupando os cargos para os quais foi eleita, e isso acho que deve ser bem valorizado, o facto de estar sempre disponível. Depois, sempre com o cuidado de dar um outro contributo, que é facilmente comprovável, basta irmos ver as reuniões de Câmara e as reuniões da Assembleia de Freguesia e da Assembleia de Freguesia, que não eram gravadas, mas estão escritas, daquilo que foi sempre a sua participação, sempre com contributos, discordando muitas vezes daquilo que também eram as nossas políticas, mas valorizar muito por isso. Também tive muito gosto em trabalhar com a Sra. Vereadora e com a deputada de Freguesia, com o membro da Assembleia de Freguesia, e, portanto, desejar-lhes maiores sucessos na vida pessoal, naquilo que possam ser novas oportunidades que surjam. Aqui também tivemos a oportunidade, ainda hoje vamos falar aqui de mais situações relacionadas com um dos assuntos que fomos lidando sempre, e também de achar esse registro para a forma como a Sra. Vereadora sempre esteve disponível em olhar para aquilo que eram as necessidades das pessoas, e, portanto, aos senhores vereadores da bancada da oposição, agradecer-lhes realmente a forma como sempre desempenharam as vossas funções, como é óbvio, e naquele limite que foi falado pelo Sr. Vereador Paulo Portela, um verdadeiro amigo, também de chamar-nos incompetente, deixa-nos aqui sempre um bocadinho na dúvida, como o Sr. Vereador Henrique também falou. É verdade que há amizade, que a gente se respeita e que vai reconhecendo aquilo que são as capacidades uns dos outros, mas ficará sempre também marcada essa forma como o Sr. Vereador nos foi apelidando ao longo deste mandato. Depois também aos colegas de bancada, tive sempre, 95% das vezes estive desse lado, à vereadora Anabela Cardoso e ao vereador José Lima. Já tenho tido a oportunidade de lhes dizer pessoalmente e noutros fóruns daquilo que era o meu sentimento e a forma como sempre reconheci nos dois uma capacidade de serviço público invejável. Aprendi muito durante estes 4 anos, cada um à sua maneira, cada um a tratar os assuntos de forma bem diferente, mas acima de tudo muito leais, muito corretos, muito disponíveis,
e sempre com uma coisa que é mais importante, que é trabalhar em prol dos baianenses. Foi isso que eu senti de vocês, e estando aqui também, enquanto Presidente de Câmara, um obrigado a todos os vereadores, porque aqui temos que englobar todos, pelo serviço que prestaram e pela disponibilidade que estiveram à nossa comunidade, e penso que esta opinião e este agradecimento tem que ser estendido a todos os colaboradores. Vocês todos também o referiram, nomeadamente a estes colaboradores que estão aqui de 15 em 15 dias connosco, seja a secretariar, seja nos canais de divulgação, aqueles que todos os dias também põem a máquina a andar, deixar esse agradecimento. Estamos a terminar mais um mandato, o mandato de 2021-2025, em que os protagonistas fomos todos nós que aqui estamos, e, portanto, a todos os que nos irão ouvir, sintam-se realmente tão satisfeitos, por muito que não tenhamos agradado a todos, como nós estamos satisfeitos por desempenhar funções durante este mandato, e, portanto, bem-aja a todos. Depois, deixar só aqui, já o poderia ter feito antes, então, relativamente àquilo que possam ser as ações a desenvolver agora neste período esta fase posterior à eleição, apelar a que todos participem, porque há várias atividades que já foram aqui enumeradas. Nós, de início, falávamos daquilo que é a execução e o poder ou não ter algumas ações naquilo que é a gestão da Câmara, mas, paralelamente a isso, haverá outras atividades. Já falei aqui da Semana Social e da Igualdade, o Sr. Vereador já falou do JUBA, haverá aí outras atividades. E, portanto, mesmo estando em fase pós-eleições e antes de tomada de posse, apelar a todos os baianenses a que participem, porque as atividades merecem realmente a nossa participação, e será muito importante que todos continuem a comparecer. Penso que, então, relativamente a este período antes da ordem do dia, também estará terminado. Ainda-me só para esclarecer algumas afirmações do senhor, por favor. Uma coisa rápida. Força, Sr. Vereador. Sr. Presidente, em relação à primeira intervenção que o senhor fez, acerca de que tivemos reuniões aqui, depois de ter saído o resultado da ação, e que eu podia ter aproveitado para o fazer. Sr. Presidente, esta ação já teve, digamos que a sentença, há mais de 9 meses atrás. E houve um recurso. E eu não falei na ação porque houve um recurso, e até estar em decisão final, não poderia ninguém dizer nem foi condenado, nem deixou de ser. Acontece que nessa data que o senhor disse, e bem, houve realmente uma comunicação, mas que poderia haver outro recurso. E se eu falasse aqui nela, se houvesse outro recurso, estávamos a deitar a conversa fora, porque poderia haver outro recurso. E, portanto, eu só falei nela a partir da altura em que já não havia, não foi submetido nenhum recurso e já não havia hipótese de recurso. Só assim é que faz sentido transitada em julgado. Portanto, por isso é que eu não falei, não foi por medo, que fique bem claro. Só falei nessa altura porque foi o prazo final em que já não havia hipótese de haver qualquer recurso, e foi-me comunicado pelo meu advogado que não tinha sido apresentado qualquer recurso e que a sentença ia transitar em julgado. Portanto, fique bem claro que se não o fiz antes foi porque ainda havia tramitações que podiam ser tomadas e que o que estava em sentença podia ter ido por água abaixo. Isto que fique bem claro isso. Depois outra coisa, Sr. Presidente. Em relação a concordarmos ou não, o senhor leu aí a declaração do Sr. Presidente da Câmara. Eu percebo o que é que o Sr. Presidente da Câmara diz, tudo. E eu também me sinto muitas vezes nessa posição. Só que nós temos um problema. Ou melhor, não é um problema. Vivemos numa democracia, temos uma justiça. Como diz o Sr. Dr. António Costa, há política, ou do que é da política, há justiça, ou do que é da justiça. Quando a justiça nos é favorável, a gente fica todo contente. Quando não é, a justiça não sabe o que é que anda a fazer. Isso normalmente é isso que acontece. Portanto, neste caso, tivemos que assumir o que é a justiça, porque, se bem se lembram, eu tive um membro da Assembleia Municipal que, em plena campanha de 2024, me insultou nas redes sociais e foi condenado depois. Portanto, Sr. Presidente, dizer o seguinte: nós temos que, quando perdemos, assumir que perdemos e que a justiça não nos dá valor. Portanto, isto dizer que é justiça e essas insinuações que é justiça. E depois outra coisa, Sr. Presidente. Só mesmo porque senão depois vamos Está bem, não vamos mal. Até para nos estragar este ambiente. Sim. Eu vou terminar aqui com uma brincadeira, vou terminar com um ato de boa disposição. Sim, mas também não esteja a dar muitas pancadas para depois acabar com... Em relação às fotografias, não é pancadas. Até porque há aqui, já fomos aqui para outras situações de outros elementos da Assembleia e de outras deliberações
deliberações. Já que está em altura de pancadas e de caneladas, deixe-me dizer-vos o seguinte. Eu sempre já expliquei aqui o porquê de dizer da vossa incompetência. Porque se eu achasse, e a minha colega, que vocês eram competentes, não estávamos em listas opostas, estávamos todos do mesmo lado. A nossa incompetência é política. Sr. Vereador, lá estamos nós aí Sr. para a parte, está a estragar a intervenção que teve, e eu então sou para estar a fazer isso, sou para ser considerações agora, além daquilo que me pediu. E agora deixe-me dizer, em relação às fotografias, eu também concordo consigo, mas sabe porque é que eu deixei de discordar? Eu concordo plenamente consigo em relação às fotografias, que as fotografias haviam de ser públicas, que toda a gente devia ter. Concordo. Sabe porque é que eu deixei de discordar? Porque para ver que alguém que venha a uma Assembleia para falar, uma Assembleia que é pública, nós aqui falámos várias vezes, eu tenho aqui a cópia da ata, falámos várias vezes, porque é que nós estávamos a obrigar as pessoas a assinar um papel para deixar fotografar, e dizíamos, por causa do RGPD, e por isso é que eu ponho em causa, porque eu concordo plenamente com o que diz, plenamente. E só disse isto porque me disseram a mim que não podiam fotografar pessoas e aparecer fotografias de pessoas, nem filmagens de pessoas, sem as pessoas dar autorização. Tenho aqui a ata. Foram vocês que me ensinaram a eu ter algum cuidado. Se me permitir, então, só terminarmos porque já estamos aí para outros lados e é aquilo que estava a dizer. Se quiser realmente só um pequeno contributo para terminar. Não, é que eu ouvi dizer que o Sr. Presidente disse eu vou continuar aqui nos mesmos cargos, o Sr. Vereador Henrique vamos continuar nos mesmos cargos. Eu queria perceber se vocês já têm o resultado das eleições do próximo dia 12. Era isso que eu queria perceber, só isso, mais nada. Não, só isso, mais nada. Ok, Sr. Vereador. Muito obrigado. Então, relativamente só àquilo que foi a questão que acho que podemos falar sobre ela, eu como digo, recolhi informação, não tratei deste assunto, não passou por mim, tentei recolher informação para hoje transmitir aquilo que sabia sobre um assunto que foi levantado pelo Sr. Vereador na última reunião. Aquilo que me foi dito, não sei se aqui o Sr. Chefe de Divisão me pode também complementar na informação, mas era que transitado em julgado em 1 de setembro, que a partir do dia 1 de setembro, os diferentes advogados teriam que comunicar aos seus clientes aquilo que foi o despacho preferido. Esta é a informação que eu tenho, por isso é que eu assim o disse. Se de dia 1 dia 1 de 9, sabendo que não havia contestações, se era só da parte dos advogados comunicarem aos seus clientes, acho que do dia 1 ao dia 10 é natural que os seus advogados pudessem ter vários serviços, mas a informação que eu tenho, também tentei perceber junto dos serviços, não sei se o Sr. Chefe de Divisão me poderá complementar nisto, se tem mais alguma informação. Não posso acrescentar grande coisa àquilo que já disse. A informação que eu tive e que tentei recolher junto do advogado da causa foi que houve uma primeira decisão em julho, houve recurso e houve trânsito em julgado a 1 de setembro. O processo acabou a 1 de setembro. Houve trânsito em julgado. O que é normal, nesta circunstância, é que os advogados e os próprios clientes queiram saber o que é que aconteceu. Se houve recurso, não houve recurso. E o fim do prazo foi 1 de setembro. Logo, presumos que no dia 2, dia 3, dia 4 de setembro, mais tardar, o advogado comunica ao seu cliente a dizer acabou o processo, transitou em julgado, acabou. E eu não quero pôr aqui em causa nada, não quero pôr em causa o que é que o advogado disse ou não disse, se fez, se não fez. Isto é o normal e é o procedimento normal. O trânsito em julgado foi a 1 de setembro, não foi a 8, nem a 9, nem a 10, foi a 1 de setembro. Pronto. Isto é o que o advogado da causa me disse. Pronto. Obrigado, Sr. Chefe de Divisão. Partindo do princípio que foi esta a informação, é só para realmente validar aquilo que me foi dito. Depois também, aproveitando também uma outra consideração que fez, não falando de todas, mas esta última, assim, nem eu nem o Sr. Vereador estamos ainda empossados em nada, mas estamos disponíveis para tal e se calhar excedi-me um bocadinho naquilo que é o meu feeling e na minha convicção e, portanto, acreditando que realmente as pessoas também irão valorizar o trabalho que nós os dois fomos fazendo ao longo destes mandatos, que nos vão dar essa oportunidade e a verdade é uma, ainda não está nada decidido, mas pelo menos nós estamos nessa disponibilidade e acreditamos muito e estamos a fazer muito para que assim seja, até porque a nossa vontade mantém-se a mesma de há 4 anos atrás, em que realmente também fomos combatentes contra estes senhores vereadores e que também, de certa forma, foram à luta e o resultado foi o que foi. Pronto, então passando aqui ao nosso período de ordem do dia, eu pedi aqui a autorização
para pormos aqui os primeiros 19 pontos à votação, se calhar todos ao mesmo tempo, porque são tudo apoios atribuídos no âmbito do nosso Fundo Social de Baião e que têm a ver com bolsas de estudo atribuídas aos nossos alunos e que todas elas já foram analisadas e discutidas no âmbito da nossa comissão de acompanhamento, onde estou presente eu mesmo e a Sra. Vereadora Célia, e, portanto, punha à consideração de todos, se não vê inconveniente em votarmos estes pontos todos numa só votação. Então, pedindo aqui aos serviços do ponto 1 ao ponto 19, que são atribuições de apoios no âmbito do Fundo Social de Baião relacionado com bolsas universitárias, iremos fazer a votação de todos os pontos no mesmo momento. Quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade. Continuando com a ordem de trabalhos, o ponto 20, atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social. É também uma proposta habitual e que vem aqui a este órgão. Alguém que faz alguma consideração? Não havendo considerações, quem vota contra, quem se abstém, é também ela aprovada por unanimidade. Depois a proposta 21, atribuição de apoio financeiro à Acribaimar, Associação de Criadores de Gado Baião Marco, destinado ao fomento da produção pecuária de ovinos e caprinos, referente ao ano 2024. Salvo erro, esta proposta vem na sequência de uma proposta que trouxemos cá na última reunião de Câmara para alteração do regulamento de apoio. Eu queria só perceber quem são os seus vereadores que se querem inscrever. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Sr. Presidente, caros colegas, dá apenas aqui mais uma nota. Há 15 dias atrás trazíamos aqui a proposta, depois trazemos aqui o valor e o número de animais que estão a ser contemplados para este fim. E também já agora deixar aqui uma nota para que todos fiquemos a saber como é que isto tem processado. Isto agora, para terem uma ideia, em 2020 nós tínhamos 2.285 animais que eram contemplados. 2021, 2.609, 2.505, 2.430 e em 2024, 2.437. Houve aqui em 2022, efetivamente neste período de pandemia, em que houve um acréscimo do número de animais em produção. E depois voltou novamente a cair, em que estamos aqui acima daquilo que era em 2020, portanto, antes da pandemia. Por outro lado, aquilo que também tinha dito na penúltima reunião, a necessidade de reforço, no sentido de ver se continuamos aqui as nossas explorações prevaleçam, que haja pessoas interessadas em trabalhar a agropecuária, trabalhar os nossos terrenos, e essa é a razão principal porque levamos, há 15 dias atrás, a proposta de alteração do valor que atribuíamos para mais 50% do que aquilo que era o valor que estava a ser atribuído. Naturalmente, e sempre tendo em conta a questão da valorização dos nossos agricultores, dos nossos criadores, e também, claramente, a qualidade do produto que fazemos chegar à mesa dos nossos restaurantes, portanto, com a sanidade animal, que é o efeito para o qual atribuímos este apoio. Obrigado, Sr. Vereador. Não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração. Então, ponho a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Proposta número 22, Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas. Isto é o relatório intercalar. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Ponho então a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Proposta 23, empreitada, adaptação e reforço da resiliência do corredor ribeirinho do Rio Teixeira para a minimização dos riscos de inundação da ARPSI de Baião. Autorização para a realização da despesa e abertura do procedimento. Isto tem a ver com a abertura de um procedimento e com a realização de despesa. O valor global ultrapassa os 750 mil euros, porque tem que haver uma aprovação por parte daqui do órgão e do Executivo da Câmara Municipal. Alguma consideração que queiram fazer? Ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade.
Depois, a proposta 24, e agradecer desde já aos seus vereadores por terem aceito a integração desta proposta já fora do prazo previsto e que tem a ver com o Parque de Lazer Urbano da Vila de Baião, conservação de acesso, construção de acessos, vias e parques de estacionamento, a aprovação do Plano de Segurança e Saúde. É também um procedimento obrigatório nas empreitadas e que tínhamos que trazer aqui também ao órgão deliberativo, ao órgão executivo. Portanto, ponho então à votação este ponto. Alguém queira fazer alguma consideração? Ponho então à votação este ponto 24. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Este não precisa ser submetido à Assembleia? Não. Pronto, assim sendo, era o anterior? Desculpem lá, estava só aqui a trocar a opinião porque eu estava na dúvida, porque tinha a ideia que uma das propostas tinha que ser submetida à Assembleia Municipal e estamos a verificar, era a proposta 23. Assim sendo, terminamos então o nosso período de ordem do dia, período de intervenção do público, não temos público presente. Pedi então à doutora Ana Paula, que hoje deve estar aqui toda babada, desculpem lá o termo, mas foi como ocorreu, para poder ler a ata em minuta para a posterior aprovação. Portanto, todos os 24 assuntos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 22 será submetido à Assembleia Municipal. 22 é o plano de prevenção. Então, punha a ata em minuto a aprovação. Quem vota contra, quem se abstém, ata em minuto aprovada por unanimidade. Chegamos assim então ao término dos nossos trabalhos, ao término daquela que foi a última reunião do mandato de 2021-2025. Agradecer mais uma vez a todos que permitiram que durante estes 4 anos tivéssemos estes trabalhos e desejar a todos os que depois nos ouvem lá em casa que esperamos que no próximo mandato possam também ter a oportunidade de assistir e que não se esqueçam que dia 12 temos todos a exercer o nosso dever e de ir votar. Obrigado a todos.